Olá, meus amigos. Vamos então para a nossa aula de Introdução ao Estudo do Direito. Estamos avançando bastante nos nossos temas e agora iremos trabalhar então, na aula de hoje, a eficácia da lei no tempo e no espaço. Um tema um pouco mais aprofundado. Vou procurar falar mais pausadamente, mais detalhado, para que não fique dúvidas em relação a essa aula. Então, o primeiro tópico a estudar vai ser a vigência e a revogação da lei. Quando que uma lei ela se torna válida, ou seja, quando que ela estará vigente dentro do ordenamento jurídico. Então veremos quando ela é vigente e assim quando ela perde então a sua vigência, quando ela vem a ser revogada, retirada aliás do ordenamento, ela não tem mais finalidade ali dentro do ordenamento jurídico e ela é então revogada. Na vida do direito, essa sucessão, as alterações das normas, das leis, é constante. Isso acontece frequentemente. Entra uma lei, sai outra, depois entra uma outra. Isso é constante, é rotineiro no direito. Então, com a promulgação da lei, nós vimos como se dá uma lei até o momento, desde quando ela é elaborada e depois ela é promulgada, essa lei ela passa a existir. E aí, o início que ela vai vigorar, então, que ela entrará em vigor, é condicionado pela própria lei. E muitas vezes isso precisa de um período para que ela realmente esteja em vigor. E aí esse período vago, essa vacância da lei, é chamado então pelo direito de vacatio legis, que seria então a vacância. A lei já existe, ela já foi promulgada, mas ela ainda não está em vigor, como se ela não estivesse valendo ainda definitivamente. Então esse período, essa vacância da lei é determinado, então o termo significa o nome é vacatio legis. E aí, pelo sistema brasileiro, aqui no Brasil, a lei ela entra em vigor sempre 45 dias após a sua publicação. Isso é a regra, esse é o prazo de uma regra assim geral. Então, sempre quando não estiver determinado nessa própria lei, quando ela estará em vigência, se ela é promulgada, ela entrará então em vigor sempre 45 dias após a sua publicação. E aí, o legislador, ele pode colocar um prazo diferente, ele pode aumentar, ele pode diminuir, ele pode suprimir, uma lei pode entrar em vigor na data da sua publicação, se a lei assim o determinar, tá bom? A regra geral é que, não tendo algo disposto sobre isso, 45 dias após. Isso se encontra lá tem mais um detalhe. Quando essa lei brasileira ela for admitida num território estrangeiro, quando estivermos falando então dessa vacância no território estrangeiro, aí o prazo será de 3 meses, certo? Então tem essa diferença. Dentro do território brasileiro, 45 dias. Território estrangeiro seria 90 dias, então 3 meses. Tais disposições se encontram lá no artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Código Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Antes era Lei de Introdução ao Código Civil, agora é Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, durante a sua existência, por critérios hermenêuticos, a doutrina ela vai conciliar, então, o texto com os fatos novos e as aspirações de toda a coletividade. Esse, então, chega um momento que, diante dessas aspirações, desses novos desejos e anseios da sociedade, a lei ela vai ficando imprópria, inadequada, e aí então ela acaba sendo substituída por outra, tá? Então sempre ocorre praticamente dessa forma. Então o tempo de o tempo de duração de uma lei, ele varia muito. Uma lei ela pode durar muitos e muitos anos, como ela pode ser extinta, ali, ser revogada num prazo menor. Nós temos aí exemplos de leis muito antigas, aí temos a Constituição Americana, que é de 1787, o próprio Código de Napoleão, o Código Comercial aqui do Brasil, que é de 1850, muito antigo, e ainda essas leis aí mencionadas estão em vigência. É claro que todas elas sofreram muitas transformações, e aí acabaram até perdendo um pouco a sua característica ali original, a sua fisionomia principal. Porém, algumas ainda dessas leis, na verdade essas que eu citei, elas estão em vigência exatamente durante todo esse período aí que se passaram, inclusive o Código Comercial aqui no Brasil então.
E aí, algumas leis acabam nascendo já mortas, acabam nem entrando em vigor, temos aqui exemplo do Brasil, o Código Penal de 1969, que foi durante o período ali da vacatio legis, nesse período que era para entrar em vigência, ele acabou sendo revogado, ele nem chegou então a vigorar. E aí nasceu praticamente morto, né? Não chegou nem a existir, apesar de ter sido lá publicado. A perda da vigência, então, ela pode ocorrer em algumas hipóteses. Quando que, então, uma lei que está vigente, ela vai perder a sua vigência? Veja as hipóteses que é possível. Quando ela é revogada por outra lei. Então, se eu tenho uma lei que trata de uma determinada matéria, e vem uma outra lei determinando que ela está revogando a lei anterior, então ela fica revogada, a lei anterior, perdendo, então, a sua vigência. No decurso do tempo, então, com o passar do tempo, pode ser que, por alguns motivos aí que nós vamos ali estudar, essa lei venha a ser revogada. E depois nós vimos uma situação que nós já até estudamos no desuso. São matérias que acabam não sendo, muitas vezes, tendo aplicabilidade e acabam sendo revogadas. Porém, em relação ao desuso, nós estudamos que isso é uma questão daí doutrinária, não necessariamente que uma lei em desuso ela acaba sendo revogada, tá? Nesse quesito, em relação ao desuso, existe toda uma questão, uma discussão doutrinária a respeito. Mas seriam as possibilidades, segundo a doutrina, onde uma lei, então, perderia a sua vigência, com essas três possibilidades. O normal que ocorra é quando ela é revogada, na verdade, por uma outra lei. E aí, quando a revogação de uma lei, quando há a revogação de uma lei, ela pode ser total, ela pode ser plena, ou ela pode ser apenas em relação a uma parte, pode ser parcial. Eu coloquei ali no nosso quadro. Quando é uma revogação total, é chamada de ab-rogação. Quando é uma revogação parcial, é chamada então de derrogação. Tá? Derrogação parcial, ab-rogação total. Existe ainda a possibilidade de uma outra tipo de revogação chamada sub-rogação e ainda uma outra chamada de modificação. Na sub-rogação, que foi a divisão, de acordo com essa divisão aí elaborada pelos romanos, essa sub-rogação seria a inclusão de outros dispositivos de lei que já estavam existentes. Então eu poderia colocar alguns outros dispositivos dentro daí de uma determinada lei, e aí haveria então uma revogação diante daquela lei ali já existente. E depois também a modificação, seria a substituição de uma parte da lei anterior por novas disposições. É lógico que quando ocorre isso, acaba se enquadrando muitas vezes, segundo a doutrina agora, numa revogação parcial, chamada então ali de derrogação. Tá? Mas são termos aí doutrinários que vocês precisam saber que eles existem. A abrogação, derrogação, subrogação e depois a modificação, tá bom? Os mais utilizados ali, nós ficamos então com ali quando é total ou parcial. Então essa revogação da lei, também existe duas possibilidades. Ela pode ser expressa, o que vem a ser expressa. Eu coloquei ali também no quadro para vocês acompanharem. A revogação expressa é quando a própria lei, então, vai determinar. Então essa lei nova, ela determina que ela está revogando a outra lei, determinada lei, então ela mesma vai determinar. Quando há uma revogação tácita, não está discriminado lá na lei, não está especificado que a lei X, ela revogou a lei Y. Não há essa expressão dessa forma. E aí então, a revogação tácita, ela se apresenta também de duas formas. Então vamos lá novamente. A revogação ela pode ser expressa, a própria lei pode prever isso, ou ela vai estar de forma implícita, não vai estar dizendo claramente. Quando que se dá então essa revogação tácita? De duas formas. Quando a lei nova, então eu tenho uma lei nova que vai dispor de maneira diferente sobre assunto que já está tratado na lei anterior. Então volto a repetir, se eu tenho um determinado assunto e vem uma outra lei e trata desse mesmo assunto de uma maneira diferente, há um conflito entre essas normas. E aí a lei nova, segundo a nossa legislação, vai revogar a lei mais velha, tá? Porque há um conflito ali, é a mesma matéria disciplinada,
porém agora com um olhar diferente. E aí revogaria então de forma tácita. Depois a segunda possibilidade. Quando a lei nova disciplina inteiramente assuntos bordados em lei anterior. Então, se eu tenho algum assunto ou determinados assuntos e eu tenho uma outra lei que vem e trata inteiramente sobre todos esses assuntos, de forma tácita, ela está então também revogando aquela lei. O detalhe disso tudo é que existe daí uma hierarquia das normas. E aí, se eu tenho uma norma tratando de um assunto especial, se eu tenho algo que disciplina algo específico, se eu tenho uma norma nova que trata de conteúdo geral, essa norma de conteúdo geral, que é mais ampla, ela não pode daí então revogar essa lei mais velha, que trata de conteúdos específicos. Então vou repetir. Essa revogação tácita se dá de duas formas. Uma lei nova trata de um determinado conteúdo e aí ela vai revogar, então, ela engole então essa outra norma e aí essa lei velha não vai estar mais em vigência, porque a lei nova, tratando do mesmo conteúdo, ela que entra em vigor então, e a outra é revogada tacitamente. Agora, se eu tenho uma norma que trata de um conteúdo específico, vamos colocar por tamanho, né? Então tem um determinado conteúdo desse tamanho, e eu tenho uma lei geral que trata, além desse conteúdo, eu trato de todo esse conteúdo, mas eu trago de outras coisas também de modo geral. Se o mesmo conteúdo, se essa norma ela for de caráter geral, ela não estaria revogando então essa lei aqui anterior, porque seria uma lei específica. E quando se dá um conflito de normas, a lei especial ela prevalece. Então, se eu tenho lá tratando, por exemplo, de direito do consumidor, tem um código específico, né, da época que ele foi publicado, e vem agora uma lei nova, que ela trata também somente de conteúdo. Se ela é uma lei específica de direito do consumidor, ela iria então revogar de forma tácita essa lei antiga de direito do consumidor. Porém, se eu tenho uma norma aqui bem mais ampla, que trata de diversos assuntos, e dentre esses assuntos trata também de direito do consumidor, prevaleceria então a lei específica tratando de assuntos de direito do consumidor, e a lei mais geral, ela estaria em sintonia com a outra lei naquilo que não fosse contrário a ela, tá bom? Então, quando trata do mesmo assunto, sempre a lei nova vai revogar a lei mais velha. Porém, se essa mais velha ela é específica de determinada matéria, ela não estaria revogada por uma lei que trate de um conteúdo geral, tá bom? Então a ideia é essa. Existe ainda a possibilidade de, quando uma lei ela perde a sua vigência, eu tenho aqui uma lei, ela vem uma outra que revogou essa não está mais em vigência, está essa. Vamos imaginar que essa lei futuramente perca a sua vigência. Essa aqui também perdeu a sua vigência. Volta-se a aplicar essa lei aqui anterior, a lei mais antiga? Também não. Isso é chamado, esse fenômeno aqui, dessa possível volta dessa lei mais velha voltar a estar vigente, seria chamado repristinação. E aí o Brasil não aceita esse fenômeno no nosso ordenamento jurídico. Não é possível, tá? Então o fato de uma lei mais nova também ser revogada, a lei mais velha não volta a ter a sua vigência. Ela também já foi revogada, teria que ser feito então, elaborado uma nova lei. O direito brasileiro, nós temos então no artigo 2º da lei, dando continuidade, depois vocês pegam a lei de vocês para acompanhar. O artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro vigoram alguns preceitos para a revogação, que nós já mencionamos, mas eu vou ler agora. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue. Então, se eu tenho uma lei e ela não é temporária, é uma lei que vai perdurar, ela estará em vigor até que uma outra venha revogá-la ou modificá-la. Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior. Então, a lei posterior, lei mais nova, revoga a anterior. Quando expressamente o declare. Nós dizemos, eu falei para vocês, quando de forma expressa.
quando seja com ela incompatível, segunda possibilidade, quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. Então, quando trata de lei inteiramente da mesma matéria, então estará revogada. A lei nova que estabeleça disposições gerais, então vejam, lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga e nem modifica a lei anterior. Então, se eu tenho uma lei nova, que ela trata, então, disposições gerais, principalmente disposições gerais, ou especiais a par daquelas que já estão existentes, não revoga e nem modifica a lei anterior. E terceiro, salvo disposições em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Esse fenômeno da repristinação, como eu disse, então, não é possível aqui no nosso ordenamento. Certo? Então seria isso. Lei mais nova prevalece. Se ela trata de caráter geral, ela não é capaz daí de revogar uma lei especial. E não é possível que uma lei revogadora, perdendo a sua vigência, a anterior, uma lei já revogada, volte a ter vigência após. Então essa revogação, em princípio, ela deve ser expressa. O correto é que sempre quando for elaborada uma nova lei, de forma expressa, esteja lá elencado tudo isso. A Lei Complementar 95 de 98, no artigo 9º, recomenda que a cláusula de revogação deverá enumerar expressamente as leis ou as disposições legais revogadas. Então esse é o correto, porém nem sempre isso acontece. Isso é só também uma orientação, não é uma... extremamente obrigatório isso, vamos assim dizer, tá? É só no sentido de uma orientação. Depois nós temos o segundo tópico, o conflito das leis no tempo. É possível que, então, existam conflitos de lei durante determinado tempo. Então, quando um fato jurídico ele se realiza e produz os seus efeitos, aconteceu algum fato e ele produz o seu efeito, ele vai estar sujeito a uma determinada lei. Mas e se aquele fato ele perdura no decorrer do tempo e vem uma outra lei? Esse fato ele vai estar submetido, então, ele vai ser submetido a qual lei? Aquela no início da ocorrência do fato ou na consumação no decorrer do tempo quando entrou uma outra lei? Então é isso que nós veremos. Então alguns fatos eles vão estender os seus efeitos durante o tempo. E aí, qual é a lei aplicável então nesse caso? A época em que se realizou ou até quando ele vai produzir os seus efeitos? Essa é a pergunta, esse é o questionamento. Então é chamado isso aí, o que rege essa matéria aí, constitui então o chamado direito intertemporal, que é o conflito das leis no tempo e a eficácia também das leis no tempo. Até quando que uma lei tem então a sua eficácia? Um exemplo prático aqui, tem o nosso livro como exemplo. Se quando ingressei na faculdade de Direito, por exemplo, um acadêmico, pode ser faculdade de Direito ou pode ser alguma outra também, qualquer que seja o curso, entrei. E aí existe lá um currículo previsto. Passa ali um tempo, depois de 1 ano, 2 anos, esse currículo muda, isso altera. Até eu acredito que nós estamos passando por isso, acho que foi mudado há pouco tempo o currículo, então alguns estão pegando uma situação paralela, similar a essa. E aí, teria problema então de alterar esse currículo? De modificar? Quais seriam as consequências? Qual que seria adequado aplicar? Aquele currículo antigo ou o currículo novo? Então é isso que seriam alguns dos exemplos dessa possibilidade. Na verdade é possível as duas formas, né? Aplicar o novo currículo, aqueles que já terminaram também de acordo com aquilo que seja razoável, tentar adequar dentro daquilo que seria possível para que haja ali uma razoabilidade. Então todas essas situações assim, de direito intertemporal, essas modificações, estou dando um exemplo simples, mas algumas outras situações, nós tivemos aí alteração de leis trabalhistas pouco tempo atrás, e aí o que vai ser aplicado? A lei nova que entrou em vigor, a lei antiga, porque o contrato de trabalho já foi realizado há tanto tempo e já estava em vigência quando entrou essa nova lei. Situações previdenciárias ocorrem muito isso, altera constantemente, e o direito que a pessoa já tem adquirido, ou o direito que ela está para adquirir, como que ficaria tudo isso? Qual lei deve ser aplicada? Nós temos no Brasil o princípio, e assim como em todo ordenamento jurídico, uma visão do princípio da irretroatividade.
que vem a ser isso? Uma lei, ela não pode alcançar fatos produzidos antes da sua vigência. Então vou repetir. Uma lei, ela não pode alcançar fatos que ocorreram antes da sua vigência. E quando que ela entra em vigor? Após a sua publicação, passado ali o período de vacância da lei, no Brasil 45 dias, se não expressar de forma diferente. Então, lá no direito romano já existia essa previsão, esse princípio da irretroatividade. Depois tivemos isso no direito canônico, e aí desenvolveu-se principalmente ali no século XIX, onde propagou-se o pensamento liberal. Aí começou-se a desenvolver toda uma teoria diante disso. A Constituição norte-americana, ela vai dizer no artigo 1º da seção 5ª do artigo 1º, dispõe disso. O Congresso não poderá editar nenhuma lei com efeito retroativo. Então lá não é permitido uma lei com efeito retroativo. Código de Napoleão também prevê isso. Constituições brasileiras todas tiveram, exceção a de 37, esse princípio da não retroatividade ou da irretroatividade. Então hoje nós temos aí, no artigo 5º, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então a lei não pode prejudicar direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Em matéria criminal, nós temos que a lei pode retroagir. Já no nosso direito penal, é possível a lei retroagir, mas somente em uma hipótese, quando ela for beneficiar o réu. Então, se eu tenho uma lei, tem uma previsão lá de punição de 10 anos num determinado crime. E aí a pessoa foi punida com 10 anos lá, vamos imaginar, 10 anos de reclusão. E aí vem uma nova lei e diz que aquele crime, a pena máxima seria 8 anos. Nesse caso, esse réu poderia ser beneficiado, então. Há previsão legal e expressa para isso. Como uma lei nova ela vai traduzir os anseios sociais, a lei nova ela sempre tem essa perspectiva de trazer, então, aquilo que é desejo da sociedade. Alguns doutrinadores entendem a tese de que deveria ser aplicado a retroatividade da lei. A lei deveria ser retroativa porque é o que a sociedade do momento deseja. Mas isso, volto a dizer, já falamos muito sobre isso fere principalmente o princípio ali da segurança jurídica. Isso traria uma insegurança para o cidadão muito grande. E aí apresentaria uma arbitrariedade muito grande por parte do Estado. Eu elaborar uma lei e ela ser publicada e entrar em vigência e prejudicar algo que já estava ali garantido e efetivado ali pelo próprio ordenamento jurídico. Então, daí dentro desse Estado de Direito, onde teria-se o intuito então de aplicar-se a justiça, haveria na verdade uma desordem institucional. Então não seria adequado, segundo então a maioria dos doutrinadores. Então o direito existente, quando eu tenho hoje um fato e existe um direito, ele deve sempre ser respeitado. Aquilo que eu expliquei em aula anterior. Eu preciso partir principalmente da norma para depois eu chegar ao fato no caso concreto. E não o contrário. Lógico que eu mencionei também que existe hoje técnicas mais modernas ali de interpretação, que em algumas situações é analisado primeiro o fato, para depois eu poder analisar qual norma vai ser aplicada naquele caso concreto. Mas sempre a premissa maior vai ser a norma, a própria legislação. Então a doutrina, de forma harmônica aí, ela apresenta algumas orientações em relação à retroatividade da lei. Admite-se então essa retroatividade, primeiro, no direito penal, quando beneficia o réu então, nós vimos aí isso, para diminuir a penalidade. No tocante, no que se refere às leis interpretativas, seria possível então retroagir quando se dá em relação à interpretação. E quando as leis abolitivas, que extinguem instituições sociais ou jurídicas incompatíveis com o sentimento da sociedade. Temos como exemplo a abolição da escravatura. Então, quando foi estabelecida lá a lei da abolição, foi possível então essa liberação ali, né, libertar os escravos ali, mesmo aqueles que já estavam há tantos anos ali por aquele regime. Tá? Por quê? Porque traria então um anseio, um desejo, um sentimento da sociedade, aquilo que a sociedade realmente esperava em relação ao direito. E aí nesse caso seria possível. Agora, admite-se o efeito imediato de nova lei. Então, em qual momento que é possível então esse efeito de imediato?
naquele momento ali de uma nova lei. Em relação a normas processuais, as normas processuais podem então ter um efeito imediato. Normas cogentes ou taxativas, a exemplo do direito de família, né, que já é taxativo. As normas de ordem pública seria também possível, no que refere então à ordem pública, e as de direito das obrigações, no que se refere então às regras que são imperativas. Em relação ao direito das sucessões, nós trazemos aqui uma observação. Em relação ao direito das sucessões, prevalecem então as normas vigentes no momento da abertura da sucessão. Então, quando se trata de sucessão, é no momento da abertura da sucessão. E em relação ao testamento, no momento da sua elaboração, quando foi passado ali o testamento, tá? Essas duas observações. Quais seriam as teorias da irretroatividade? Nós temos algumas teorias, então, que explicam, que justificam essa irretroatividade. Nós temos a doutrina clássica, ou a doutrina do direito adquirido, que é do início do século XIX. Então, ela vai partir da distinção. Há uma diferença entre a faculdade, ou seja, aquilo que eu posso escolher, tenho a faculdade de escolher, de optar ou não. Eu tenho a expectativa e depois eu tenho o direito adquirido. Então, a faculdade é essa possibilidade de eu praticar o ato ou não. Exemplo, um filho maior de 16 anos, ele pode ser emancipado. Então, é possível, é permitido. Não é obrigatório, não tem nada adquirido, nada. É uma possibilidade. Segunda situação, uma expectativa. Algo que vai se realizar no futuro, ainda não se concretizou. É uma expectativa de direito. Tá? Então, quando se dá essa expectativa de direito, não seria possível. E depois eu tenho a outra possibilidade, que é o próprio direito adquirido, que é aqueles que entram no domínio e aí eles não podem ser desfeitos. Seria então essa a doutrina. E quando se dá então esse direito adquirido, não seria possível então a irretroatividade. Ou aliás, perdão, não seria possível a retroatividade, a lei retroagir. Depois a teoria da situação jurídica concreta, segunda teoria. É uma posição de uma pessoa quando a posição que uma pessoa está diante ali da lei. Então, há uma distinção jurídica abstrata e uma distinção concreta. A primeira é quando uma pessoa ela não consegue, ela não pode ser alcançada por aquela determinada regra. E a segunda situação é quando o indivíduo ele já se concretiza mesmo de maneira efetiva. A norma vai alcançar aquele determinado cidadão, aquela determinada pessoa. Então o indivíduo, por exemplo, casado em relação à lei que trata lá sobre o matrimônio, aquele que efetivamente está casado, ele está então de forma concreta amparada por aquela determinada norma que estaria ali em vigência. Então somente nessa situação é que seria admitido ali aquela lei referente àquela situação no caso concreto. Então a lei ela só pode atingir ali diante da situação jurídica, fato jurídica no caso concreto. Depois a teoria dos fatos cumpridos. Não vai se verificar nessa teoria o direito adquirido em si. Não se olha o direito adquirido, mas constata-se se o fato foi cumprido durante a vigência da lei anterior. Então, se determinado cumpriu-se aquele fato numa lei anterior, estaria então dentro da previsão daquela lei em vigor. Se o fato ele se dá, o cumprimento de tal situação dentro de uma outra época, estando vigente uma outra lei, então observa-se nesse caso, como a teoria mesmo diz, como o nome sugere, o fato cumprido. Quando que aquele fato realmente foi cumprido? Quando que ele se formou, se estabeleceu? Esse é o momento que eu olho então para ver qual lei será aplicada. Depois nós temos a outra teoria de Paul Robert, é um jurista francês. Ele distinguiu então os efeitos da lei no tempo. Aí ele olhou o efeito retroativo, que seria a ação sobre atos e fatos passados, o efeito imediato, que seria a ação apenas em relação ao presente, e o efeito diferido, quando a lei vai alcançar o fato futuro. Então, para o autor, a teoria, o ponto capital aí do problema, vai se dar na distinção entre o efeito retroativo e o efeito imediato. Então, no seu entendimento, a lei ela só pode alcançar os fatos presentes. A lei jamais poderia, então, alcançar tanto o passado e também não poderia se estender para o futuro. Segundo essa teoria, então, a lei ela atende, então, ela se estabelece somente no presente.
Essa é a teoria dele. Depois a concepção de Planiol. Segundo essa concepção, a lei ela é retroativa quando ela atua sobre o passado. Então a lei poderia então retroagir atuando sobre o passado, seja para apreciar condições de legalidade ou para modificar ou suprimir um direito já realizado. Então, fora de tais casos, não seria possível retroatividade. A lei não poderia, segundo essa teoria, modificar efeitos futuros ou fatos anteriores sem ser retroativa. Então, segundo ele, se a lei tem condições de alterar, modificar ou suprimir, seja no passado ou seja no futuro, poderia então haver aí uma retroatividade. Se a lei não pode alcançar, na verdade, né, fatos passados e fatos futuros, não seria possível aí retroagir. E o último, o princípio da ratione materiae, significa o sistema jurídico ele pode optar por a adoção de determinadas teorias. Então, o próprio ordenamento jurídico, ele é quem vai dizer qual a teoria, então, a ser definida. E aí, fixado em princípios tanto abstratos como princípios ali gerais, o legislador, no caso do Brasil, ele optou, então, dessa forma. Ou seja, determinados assuntos, eu permito, então, a retroatividade da lei. Eu permito que a lei possa retroagir no tempo. Determinados assuntos eu impossibilito, não é possível então a lei retroagir. Então são fixados alguns princípios para poder analisar, no caso concreto, até em quais situações a lei pode então retroagir. No Brasil nós temos então essa possibilidade aí, assim como outros códigos também. Alguns assuntos, algumas matérias seria possível a lei retroagir, em outras situações não seria possível. Princípio ratione materiae. Depois o outro tópico, a noção do conflito de leis no espaço. O conflito de leis no tempo, ele se dá quando configura duas leis nacionais. Então nós temos duas leis, como nós vimos aqui, quando nós estamos falando de conflito de leis no tempo, nós temos duas leis, vamos pegar o nosso exemplo aqui no Brasil, e elas estão sendo ali, né, foram promulgadas em épocas distintas, e aí regulam igual interesse. Perdão, deixa eu explicar novamente. O conflito de leis no tempo, ele vai ter duas leis dentro do próprio território nacional que são promulgadas em época distinta. Uma lei foi publicada lá em 1990, vem agora uma lei em 2020, e aí tratam às vezes do mesmo conteúdo, e aí há esse conflito de leis. Nós vimos que lei posterior, lei mais nova, revoga a anterior, salvo ali algumas exceções que nós vimos. Agora, ocorre que em algumas situações nós temos previsões legais, e aí de estados diferentes, territórios soberanos diferentes. Por exemplo, Brasil e Paraguai. Nós temos leis aqui brasileiras e temos a lei do estado ali paraguaio. E aí, quando há um conflito, então, como que eu soluciono? Qual lei eu aplico quando há um fato ali que envolveria possivelmente ali determinados espaços territoriais? Então é isso que vem a ser aí esse conflito de leis no espaço. A norma e os princípios, eles visam então a solução dessas leis, desse conflito, e aí esse direito, o outro que nós vimos é chamado de direito intertemporal, esse vai ser chamado de direito interespacial, ou